Tudo bem, pessoal? Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí. A gente está fazendo aí no ambiente fechado hoje esse estudo de caso. O Lucas aí, que é engenheiro agrônomo também aqui do AgroBrasil, meu sócio, a gente vai ver essa área. Eu acho muito interessante para quem nunca participou, está pegando pela primeira vez, que aí a gente vai destacando algumas coisas que foram chave para aquela área conseguir aumentar a produtividade, conseguir ter bons resultados, por mais que a gente saiba que a agricultura também tem situações que são um pouco adversas, né? Eu estava comentando numa aula hoje de tarde que a agricultura tem uma série de fatores que muitas vezes a gente não controla. A própria chuva não se controla, muitas vezes uma população de pragas muito alta também não se controla, porém o que está no nosso alcance deve ser feito, e deve ser feito da melhor maneira possível, né? Então, são casos como esse de realidade que a gente começa a pegar alguns conceitos, consegue também replicar esses conceitos para muitas áreas, e hoje a gente está trazendo uma cultura um pouco diferente, uma cultura que é mais disseminada de pequenas e de médias propriedades rurais, né? Então, para ver também que não é só soja e milho, a gente consegue replicar bons resultados para as mais diversas realidades, né? Desde o pequeno produtor que tem uma pequena área lá e consegue rentabilizar muito bem, até o grande produtor que trabalha com soja, trabalha com milho, né? Trabalha com grandes culturas, ele também pode fazer isso através de um solo equilibrado, de um solo fértil. É... Lucas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tá me escutando bem? Tá me ouvindo? Tá me escutando? Tá funcionando bem meu áudio? Agora estou escutando. Show de bola. Então, boa tarde, Jonathan. Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o estudo de caso da batata doce. Pode ficar à vontade para usar o chat, ele deixar a sua dúvida, né? Pode compartilhar o link da aula também para quem quiser participar ao vivo agora, né? E daí, daqui a pouco a gente começa e no final a gente pode até responder as dúvidas do chat, né, Jonathan? Isso. Pessoal, vocês podem ir colocando agora alguma coisa que for surgindo e aí a gente vai respondendo mais para o final, beleza? E aí o Lucas pode contar também um pouco de como que esse produtor é um produtor da Bahia, só contextualizando para vocês. Então, a gente vai ver todos os detalhes aqui, tanto de tamanho de área, nós vamos também, é claro que a gente pede para o produtor se a gente pode abrir esses números, né, de produtividade e tudo mais. Mas, Lucas, como é que foi essa questão de o que ele veio conversar contigo? Qual que. Porque, assim, pessoal, para que vocês entendam, talvez seja a realidade, e tem muito agrônomo que também nos acompanha, esteja assistindo a estudo de caso. Uh, Muitas vezes o produtor ele chega só quando ele tem um problema, né? E às vezes é antes do problema que a gente pode atuar de maneira até mais efetiva. Mas quando tem um problema, também a gente tem que saber resolver. Qual que era a realidade dele, assim? Geralmente, quando o produtor procura a agenda da nossa consultoria, ele já tem algum problema, né? Ou ele já plantou e tem alguma deficiência, tem algum sintoma que ele não está entendendo, ou ele vem de uma produção ruim da última safra, ou ele está gastando muito, né? São raros os casos que o produtor vem querendo fazer o planejamento, começar do zero, e esse é o melhor caso, né? O caso que a gente pode começar com antecipadamente, pegar análise de solo, planejar toda a lavoura, né? Esse é um recado que a gente já deixa muito importante para todo produtor, consultor que estiver nos ouvindo, né? Que é muito mais fácil, né, prevenir o problema que consertar ele depois. Esse caso, o produtor, ele veio antes de instalar a cultura, então ele fez do jeito certo. Só que ele nos procurou porque ele tinha um problema. Ele tinha baixa produção, produzia pouco e com gasto elevado, e é uma área pequena, né? A maior parte das ações eles são feitas de forma manual, né? Tem custo de mão de obra, e ele estava produzindo pouco. Então, ele nos procurou com esse objetivo, principalmente, aumentar a produção e, se possível, reduzir custo também. E ele é um produtor, nós vamos mostrar ali, pequeno, né? A área total que ele cultiva é de 3 hectares, trabalha principalmente com batata doce, mas também tem plantação de tomate, pimentão, que a gente já fez recomendação para ele também. Agora, depois dessa da batata, né? Quando ele colher, a gente pode contar para vocês como é que foi a produção também.
Se quiser projetar aí, Lucas, a gente já pode ir mostrando e aí a gente vai discutindo aqui, trocando uma ideia também sobre esses pontos aí. Eu vou colocar aqui então. Tá aparecendo tudo ok, né? Tá tudo ok, tá parecendo bem agora. Então esse produtor é de batata doce, né? É o Sandro, né? De Ceabra, né? Na Bahia. E ele nos permitiu mostrar todas as informações dele, nenhum problema, inclusive até citar o nome dele. E ele tem uma área pequena, a gente vai comentar depois, e na área de batata doce, ele estava produzindo só 6 toneladas por hectare, que é uma produção baixa, né? Daria para produzir muito mais do que isso. Ele estava usando uma população correta, até 50 mil plantas por hectare, e ali em setembro do ano passado, a gente pegou a análise dele dessa área onde ele ia plantar batata, interpretou ela e passou uma recomendação de correção do solo e adubação para ele. E agora, em abril, ele colheu essa área e nos contou como é que foi a produção, ficou muito contente, e agora a gente vai explorar um pouco mais esse caso aqui para contar para vocês. Como eu falei, ele tem 3 hectares, né, onde ele cultiva, e tem 2 hectares com batata doce. Ele não planta tudo de uma vez, ele faz escalonamento, que é muito interessante em culturas de horta, batata doce, milho verde, culturas assim que é bom você ter ela disponível ao longo do ano para venda, que você consegue escalonar também por questões de clima, questão de características da cultura, e você também diminui os riscos de problemas de clima, de problema de preço ao longo do ano, facilita a mão de obra, porque você cultiva uma área menor, e você tem um ganho ao longo do ano, né? Você vai vendendo várias vezes por ano. Então, ele plantou essa área dividindo em 5 dos 2 hectares de batata, plantando 4 mil metros quadrados, né, por vez. E foi essa área que ele colheu aqui, a primeira, que a gente fez recomendação para ele em setembro do ano passado, ele colheu em abril agora. Nessa área, inclusive, agora eu já estou fazendo para ele, ele nos pediu para fazer uma recomendação para tomate. Então, e já estava planejado essa sequência, inclusive isso daqui vai estar relacionado lá com a calagem, vocês vão ver depois. Então, já tirou a batata e já fez a calagem pensando no tomate que vinha depois. Quer comentar E algo? até uma coisa boa que assim, ele já entra numa área que vem com batata doce, querendo ou não, é uma cultura que tem uma exigência nutricional um pouco menor do que o próprio tomate. Se a gente for pegar hoje um tomate enxertado, um tomate híbrido, que tem uma capacidade produtiva muito alta, mesmo em campo aberto, é uma área, digamos assim, dá para produzir tomate em área de abertura, até dá, mas é muito complicado para esse alto teto produtivo. Então, isso daí para áreas pequenas é bom até se fazer essa escadinha produtiva, pensando assim, primeiro uma área, se eu tenho possibilidade, eu posso plantar uma cultura que vai fazer esse intermédio, né, entre a que tem maior necessidade, no caso lá na frente o tomate, é uma boa, porque aí já se corrige, batata doce já corrige essa área com calcário, né? Já elimina o alumínio, já sobe pH, já aumenta a saturação por bases, já aumenta um pouco também os níveis de nutrientes, e aí depois entra com tomate, que daí sim, né, a adubação vai ser bem mais pesada, pensando também numa cultura que extrai muito mais nutrientes. E é interessante também até do ponto de vista de rotação de culturas, né? Que é muito indicado para batata doce, para o tomate mais ainda. E diferente da batata inglesa, a batata lá mais conhecida, né? A batata doce geneticamente não é tão próxima do tomate, né? Não é o mesmo gênero. Então, assim, não é o ideal ainda, né? Seria melhor um milheto, por exemplo, um milho, outra cultura gramínea. Mas, assim, já entra com uma certa rotação de culturas também, né? E aqui a gente já traz um relato dele depois da consultoria aqui, e ele nos contou, né, muito contente ali em abril, que essa área produziu 23 toneladas por hectare em equivalente, né, sendo que ele já tinha plantado nessa área outras vezes e ele nunca conseguia passar de 6 toneladas por hectare, né. Ele falou nem 6 toneladas conseguia, né? Então, só de aumento de produção direto foram 17 toneladas por hectare, né? Isso é muito importante para aumentar a viabilidade da área, né? Aumentar a lucratividade, inclusive até se ele continuasse produzindo baixo, né? Talvez poderia até inviabilizar a operação dele, né? E aqui a gente traz para vocês a análise de solo, que é bem interessante, porque assim, ela não é uma análise de solo ruim, diferente de alguns casos que a gente traz aqui para relatar para vocês, pensando em batata doce, não era uma análise de solo ruim, ela tinha níveis de micronutrientes bons, se fosse olhar para pH, já estava bom para batata doce,
cálcio e magnésio podia ser maior, mas para batata doce estava ok, saturação de base para batata doce estava boa também, então não precisava de calagem para batata doce. Só que como já vinha o tomate na sequência, e isso é muito importante, a gente tem que pensar na área como um sistema de produção, né? Então você tem que fazer as correções pensando na cultura de maior exigência que vai ter na área. Mesma coisa quem planta um soja, por exemplo, e na mesma área milho. O milho é mais exigente para calagem, então tem que fazer a calagem pensando no milho. E aqui é o caso, né? Para batata doce não precisava, mas pensando no tomate, era boa calagem e não faria mal, dentro da dose ele recomendada, essa calagem para batata doce. Então foi recomendada para ele e ele fez 3 meses antes de plantar a batata doce ali a calagem. E ele também ajustamos a adubação, que ele estava usando até mais adubação do que a gente recomendou, mas produzindo menos, justamente, principalmente porque ela estava desbalanceada, né, os nutrientes, principalmente o nitrogênio, fósforo e potássio, e a calagem pode ter ajudado um pouco também a batata doce, principalmente com o cálcio e magnésio, não tanto em relação ao pH, por exemplo, mas ao suprimento de cálcio e magnésio pode ter ajudado. Então a gente ajustou a adubação para ele, pensando numa média de produção de 20 toneladas por hectare. Aqui, para quem não conhece, né, como é que é a nossa consultoria, a gente tem aqui a, a recomendação de adubação, né, a gente separa opções de adubação para o produtor, e aqui a gente coloca 1, 2, às vezes mais adubações. Só deixa eu conferir aqui que se a parte da calagem não está aparecendo. Ah, não, beleza. Ela está aqui para baixo, deixa eu puxar ela para cima. Vou mostrar a calagem primeiro para vocês. Para quem não conhece ainda como é que é o nosso modelo, o nosso sistema aqui de recomendação, a gente coloca um cabeçalho, tudo certinho, com dados do produtor, espaçamento, meta de produção, identifica bem qual análise de solo que é, isso é muito importante sempre identificar, e a gente vê os parâmetros para calagem. Como eu falei, não é uma análise ruim, podem ver que tem muita mais coisas em verde aqui do que vermelho, só que pensando não na batata doce, mas sim no tomate, precisava de uma dose ali que não chegava a 1 tonelada por hectare, dava 800 e poucos quilos, se eu não me engano. Então a gente arredondou para 1 tonelada por hectare e aconselhou ele a fazer, né, já pensando no tomate na sequência, porque ele tinha tempo para corrigir a batata doce, plantar e colher ela, e daí já poderia entrar com o tomate sem ter que fazer a calagem depois de colher a batata doce. E a gente já faz, assim, né, uma ponderação sobre a gessagem também, mesmo não tendo a análise de 20 a 40 centímetros, porque, assim, olhando pelos parâmetros ali de 0 a 20, provavelmente não precisaria. Não é uma cultura, assim, perene, com sistema radicular tão profundo, né? Então, a gessagem não se torna necessária aqui, principalmente visto que ele não tem tanto, assim, níveis de enxofre baixo, por exemplo, tem níveis bons, né? Aqui a gente tem as opções da adubação, eu acho que tá aqui na frente, aqui a parte de interpretação. Olha, o fósforo dele, o potássio principalmente, estavam baixos, matéria orgânica baixa, né? A gente sabe que a matéria orgânica é o principal reservatório de nitrogênio, também do boro, do enxofre. Só que o enxofre, no caso, que pelas adubações que ele vinha fazendo, estava bem alto, assim como os micronutrientes, estava com níveis adequados e não foi preciso aplicar nenhum micronutriente que pensando na batata doce. A gente só precisou aplicar nitrogênio por causa da meta de produção e como era baixa matéria orgânica, e fósforo e potássio em doses consideráveis, como eles eram baixos. A gente já coloca uma orientação também, né, sobre como fazer adubação e opções de adubos disponíveis. A gente coloca ali para o produtor mais de uma opção geralmente. Nesse caso que a gente colocou uma opção com adubos mais concentrados, mas adubos simples para ele, MAP, sulfato de potássio e ureia. Ele acabou não usando, usou o NPK. O sulfato de potássio aqui, pessoal, na batata doce é interessante porque a gente não pode usar muito adubo com cloro, né, nessa cultura, então é bom evitar muitas doses altas de cloreto de potássio. E essa outra opção de adubação aqui, que foi que ele escolheu para usar, era uma mais simplificada, com NPK só no plantio, suprindo todo o fósforo e potássio e o nitrogênio de plantio, e na cobertura só o que faltava o nitrogênio com ureia. E a gente sempre coloca isso nas recomendações, algumas orientações bem importantes para cada cultura, e aqui tem o link da pasta do produtor. Cada produtor nosso tem uma pasta na consultoria, onde ficam salvas lá as análises de solo, as recomendações de adubação. Então, se ele perder o celular, até perder nosso contato, está tudo salvo lá as análises, não tem risco de perder.
Isso é interessante que ele escolheu esse adubo, mas a gente vai comentar um pouco depois. Ele acabou não encontrando o 5,30,15, mas a gente fez um ajuste com o 4,30,10, o 20,020 e a ureia. Então, a gente sempre faz isso, a gente tenta pedir primeiro para o produtor se ele tem à disposição o adubo, já para deixar a recomendação pronta, mas caso ele não tiver, a gente consegue ajustar depois também. E qual que foi o resultado dessa recomendação da adubação? Ele saiu lá de 6 toneladas por hectare e atingiu 23, aumentou em 17 toneladas por hectare a produção. E qual que foi o gasto dele com adubação? Então, antes, quem fazia a recomendação para ele era as agropecuárias, as casas de adubos mesmo. Ele estava usando na último plantio 16 no plantio, cobertura ureia e o 20,020, e um custo total aproximado por hectare de R$ 3.200. Com a nossa recomendação com 5,30,15 ureia, ele ia economizar. Ele acabou usando o 4,30,10, o 20,020 ureia, que é relativo a esse valor de R$ 2.210, porque ele não encontrou esse adubo e a gente ajustou as doses. Então, só de adubação você vê que dá uma diferença considerável, já deu, baixou quase R$ 1.000 aí, né, a quantidade de adubo, né, em valores, né. Claro, a gente pode considerar o valor do calcário também, mas claro que o calcário é para o tomate, não é para a batata. Mas mesmo considerando o calcário, ainda daria R$ 2.760 aqui, ainda mesmo com a correção, ainda ficaria mais barato. E aqui a gente vem para a parte de produção, né, e quanto que essa área gerou de resultado, valor, né. Ele produziu 6 toneladas antes, então, pelo preço que ele está vendendo atualmente, a batata, né, a caixa de 33 quilos a R$ 45, R$ 1,36 o quilo, daria um retorno ali de pouco mais de 8 mil por hectare. E agora, produzindo 23 toneladas, o retorno é de mais de 31 mil reais por hectare, né, uma diferença muito significativa. E isso a gente está considerando 1 hectare, né? Vamos imaginar que essa produção se mantenha ou aumente nos 2 hectares, quando colher todas as áreas, esse valor vai passar dos 60 mil. E a gente, às vezes, o produtor pergunta assim, tá, mas vale a pena o calcário, é muito caro? Nesse caso dele aqui, só para citar o exemplo, uma área pequena, acesso ao calcário é meio difícil, então, pelo custo do frete, o calcário chega muito caro para ele lá, chega a R$ 650 a tonelada. Como ele usou 1 tonelada, só de calcário faz R$ 650 por hectare. Mas veja que, pegando o valor total que ele conseguiu colher aqui, né, vender a produção de 1 hectare, essa dose de calcário representa só 2% da produção. E isso que esse calcário pensando lá no tomate, né, que esse valor vai ser bem maior no hectare de tomate, o que vai retornar. Então, o calcário é um insumo extremamente barato e vale a pena usar ele mesmo quando ele chega caro, né? Tem vários lugares do Brasil que o calcário está numa faixa de 150, 200 reais. Outro dia um produtor me passou ali em São Paulo que ele estava pagando 90 reais a tonelada. Então é muito barato. E em adubos, quanto que ele gastou com essa nossa recomendação? R$ 2.200 por hectare, isso representou só 7% desse valor da produção colhida. Então veja que com calcário e adubos representou menos de 9%, aqui, né, menos de 10% do valor em receita total, né, dessa área, né? Então é um retorno muito interessante. O custo total ali, a calcário e adubos menos de 3 mil, né? Uma produção passando de 6 toneladas para 23, só do retorno aqui desse aumento de produção, nós estamos falando de mais de 23 mil reais em 1 hectare só. Agora, tem uma outra coisa interessante que a gente tem que parar para pensar também. Com a adubação que ele estava fazendo anteriormente, ele estava gastando 3 mil, né? 3 mil e alguma coisa por hectare. Se a gente for pensar o custo que ele estava vendendo a 1,40, é 1,40 o quilo, mais ou menos? 1,36. 1,36 o quilo. Produzindo 6 toneladas por hectare, gastando 3.200 de fertilizante, ele está falando em 50% do custo, praticamente, né, 50%, um pouquinho menos de 50% do custo dele com o fertilizante. Então, assim, quando a gente aumenta a produção, também vai diluir esse custo que vai ter com o fertilizante, por mais que existam situações onde é preciso aumentar, inclusive, o que é utilizado. Existem nesse caso dele, outros que nós mostramos também, que deu para reduzir, mas é bom
ter essa consciência e criar essa consciência que nem sempre é o reduzir só. Às vezes tem que aumentar alguma coisa. A gente até falou sobre uma área de banana, quem quiser pesquisar no canal depois está lá, um outro estudo de caso de São Paulo, que, né, que tinha que aumentar potássio, né, e às vezes existe essa necessidade também. Só que quando se identifica isso a partir da análise de solo, se consegue diluir o custo pelo aumento de produtividade. É claro, quando eu sei que aquilo que eu vou fazer ou aquilo que eu vou recomendar, de fato, tem potencial de retorno, né? Não assim uma coisa do nada também. Não dá só para aumentar a adubação esperando que vai dar certo, que não dá certo, né? Pode desequilibrar o nutriente, por exemplo. E você comentou aqui, né? E nós não estamos falando nem de 50% do custo, né? Nós estamos falando que a adubação dele estava representando quase 50% mais, né? De 50% da receita, né? Vamos imaginar de 3 Isso, mil. da receita. Vamos imaginar, R$ 4.000 seria a metade da receita total dele. Então, 3 mil, né? Olha o valor que representa. Imagine quanto lucro ele estava tendo. Provavelmente muito pouco, né? Quase zero. E o prejuízo era certo, porque aí vai agregar mão de obra, vai agregar algum outro produto fitossanitário que vai agregar até o próprio custo-oportunidade da terra, né? Se o cara arrendasse, tem muita gente que não leva em consideração isso, mas é algo que tem que botar na ponta da caneta, vários outros fatores. A própria mão de obra da pessoa de fazer aquele plantio, depreciação do equipamento, porque não, gasto administrativo que muitas vezes o produtor ele tem que arcar, quem tem seguro agrícola é um gasto administrativo que muitas vezes ele tem que fazer. Então, assim, não é que ele estava, da receita dele, 50% praticamente ia com fertilizante, mas quando ia colocar todas as outras coisas, logística, mão de obra, outros produtos, ele ficava no prejuízo, né? Certamente não está bem apontado, não está apontado isso daí, mas certamente já gastando 50% com adubação ia sair no vermelho no final. Eu pedi para ele se ele tinha essa informação, né? Se ele estava trabalhando no prejuízo, ele disse que não tem certeza, não tinha esse controle, mas acredita que estava trabalhando no prejuízo. E quando a gente pega, né, esse valor da produção, pessoal, né, para ser mais exato, né, ele colheu mais de 23 toneladas por hectare, porque nesses 4.000 metros quadrados ele colheu 9.306 quilos, que daria 23.665 em um hectare, e 46.530, imaginando, né, quando ele colher ali, né, as 5 áreas, né, os 5 pedaços escalonados, né, inclusive, segundo ele, os outros plantios estão mais bonitos que esse primeiro que ele colheu, né. Então, considerando essa produção potencial, né, uma estimativa e o valor que ele está vendendo hoje, nós estamos falando ali em 2 hectares, numa receita de 63.280, né, mais de 63 mil reais, né, potencial nesses 2 hectares, né, com uma cultura que o custo de produção não é tão elevado, aqui tem, claro, mão de obra, que é um custo mais importante, mas como vocês viram, ela não é tão exigente em fertilidade, então vai comparar com um hectare de tomate, por exemplo, o custo é muito mais alto, o ciclo é mais longo e o risco é maior, né? Uma cultura que pode ser muito interessante para pequenas propriedades, né? E basicamente dá para plantar praticamente em todo o Brasil, né? Uma das poucas exceções aí vai ser condições de solo muito mal drenado, né? Solo muito encharcado, né? Tirando isso, praticamente em qualquer lugar pode ser cultivada, né? A batata doce. Muito obrigado a você. Eu já vou colocar aqui para vocês o vídeo de relato dele e fazendo a pergunta, né, pessoal? Será que vale a pena fazer uma recomendação de adubação, fazer uma análise de solo e ajustar, né, a adubação, né? Fazer a correção? Eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui do relato dele, né? Mostrando as fotos da área dele e ele comentando em áudio. E a equipe aí do Agro Brasil pela orientação e a interpretação e a recomendação do análise de solo, do plantio da batata doce. E antes de falar com você, eu tinha uma produção aí muito baixa, né? De 6 toneladas por hectare. E eu usava o 20-020, o Leia e o 16. E mesmo assim, era uma produção muito baixa. Foi onde eu pesquisei e encontrei, né, o canal do Agro Brasil. Comecei a acompanhar o Jonatas. Aí eu falei com você e mandei o análise de solo. E você me indicou aí 1 tonelada de calcário, né, por hectare. E na recomendação da adubação, você
me indicou para estar jogando 0,5, 30, 15, né? 535 quilos por hectare, 82 quilos de ureia, né? Por hectare. E a produção foi muito boa. Passou de 6 toneladas por hectare para 23 toneladas por hectare. Do outro jeito, eu só estava gastando e não estava tendo resultado. Você me indicou aí, eu tenho que te agradecer, tá bom? Você e a equipe aí, muito obrigado. Então, né, pessoal, fica o relato dele, né, de que como compensa, né, fazer análise de solo, fazer uma recomendação de adubação ajustada, e no caso dele que foi possível, né, em apenas uma safra, né, apenas uma colheita, né, que transformar uma área, né, que produzia em média 6 toneladas, né, no máximo tinha produzido 6 toneladas, conseguiu produzir 23 toneladas por hectare, né, e fazendo calagem, né, que era preciso na época certa, só ajustando a adubação, mas inclusive pelo uso de diferentes adubos e doses, economizando a adubação e produzindo, né, aumentando muito a produção, né, aumentando de 6 para 23 toneladas por hectare, né? E tudo isso reduzindo custos, né, que é o mais interessante. Nem sempre, como o Jonathan falou, a gente vai conseguir reduzir custos. Às vezes a gente vai ter que adubar mais, às vezes vai ser uma dose de calagem, né, de calcário mais elevada, então não vai reduzir o custo diretamente, mas pelo aumento da produção, ou pelo aumento da adubação, ou pela calagem, ou pelo equilíbrio de nutrientes, a gente consegue aumentar a lucratividade da área, né? Por isso que é muito importante, né? Recomendamos a todos fazer análise de solo, fazer recomendação de adubação, seja com a gente, seja você mesmo, se você tiver capacidade, ou com outra consultoria, porque vale muito a pena. Mas se você tiver dúvidas sobre a sua área, se você tem análise de solo e não sabe como interpretar, se você está tendo problemas de fertilidade do solo, está tendo problemas de baixa produtividade ou de custos altos, ou as duas coisas, nós, de repente, podemos te ajudar, então, você pode entrar em contato com a gente, né? A gente vai deixar esse link aqui no PDF, que vocês podem clicar, ou tem diretamente no nosso telefone. A gente pode deixar também o link da consultoria ali, e o telefone no chat também. Vocês podem nos encontrar, né, o link da consultoria lá no YouTube, né, embaixo dos vídeos, no canal tem, na descrição também, e lá no nosso Instagram tem na descrição também. Eu não sei se o Jonathan quer que eu comentar alguma coisa aqui no final desse estudo de caso. Vou colocar ali também, pessoal, se quiser chamar no WhatsApp, lá pode chamar, ter o comentário fixado. Eu achei muito interessante essa área aí, né? É uma área que produziu muito bem, se a gente for ver, é um caso muito recorrente que a gente acaba vendo, essa questão de anos anteriores trabalhando às vezes não é nem que a gente precise de um produto revolucionário, às vezes que eu falo isso, né? Não é um produto revolucionário, não é uma tecnologia nova que vai fazer uma área sair de um patamar para o outro, mas muitas vezes é algo que já está à mão, mas que precisa ser melhor empregado. Às vezes até pode, em alguns casos, entrar com produtos novos, né? Mas muitas vezes, em muitas situações também, só o básico bem feito, só o equilíbrio entre os nutrientes no solo, só a identificação de fato da necessidade da cultura já vai fazer uma total diferença. Eu estava falando ontem à noite na aula do canal, que existem sim situações de tempos adversos, vamos pensar em um período de seca, um período de uma praga, de incidência muito forte de pragas, mas aí quando a gente começa a comparar, por exemplo, um solo equilibrado como esse, ou que fica equilibrado como esse, a partir de um manejo bem feito, e um solo que não está bem equilibrado, você vê que sempre o solo que tem uma melhor fertilidade, ele vai acabar se sobressaindo nos anos que vêm em sequência. Então, a agricultura, ela não é algo de imediatismo, né? A agricultura é algo, uma fábrica a céu aberto, que tem que ser levado em consideração esses fatores, né? Pessoal, nós temos aqui mais uns 10 minutinhos aí até as 17h45. Se alguém, porventura, tem alguma pergunta e quiser abrir o seu microfone, a gente vai aqui abrir para algumas pessoas fazerem
as perguntas, tá? Aí a gente pode responder umas 2, 3 perguntas, eu acho que até esse horário. Deixa eu só ver aqui para abrir o microfone da galera. Beleza. Beleza? Podem abrir aí, ficar à vontade, levantar a mão e já fazer a sua pergunta. O Marconi já abriu aí, Marconi? Boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Lucas. Tá me ouvindo Boa bem? tarde. Boa tarde. Estamos ouvindo bem. A minha dúvida é assim, quantos dias eu posso fazer a adubação de cobertura? E assim, quantas adubações é necessário para ter uma boa produção? E qual cultura você está se referindo? É a batata. Assim, a batata doce, a gente tem que analisar algumas situações, né? Existem até possibilidades, em alguns casos, da gente não fazer cobertura. Por exemplo, tem um solo com muita matéria orgânica, tem um solo lá com uma batata doce bem vigorosa, né? A gente pode até, em alguns casos, fazer uma adubação com nitrogênio no plantio e não fazer nenhuma cobertura, fazer potássio, nitrogênio e fósforo no plantio e não fazer nenhuma cobertura. E tem casos também, por exemplo, onde você usou um adubo orgânico com bastante nitrogênio, um esterco, por exemplo, de frango, uma torta de mamona. Nesses casos também a gente pode suspender a adubação de cobertura, porque ela em excesso ela é prejudicial, né? Para batata doce, para mandioca, para várias culturas tem que tomar um pouco de cuidado com o nitrogênio. Agora, na maioria dos casos, a gente faz sim adubação de cobertura. E quando fazer? Não é regra, teria que olhar um pouco o desenvolvimento da cultura, varia por região, né? Mas mais ou menos ali de 30 a 45 dias seria o mais recomendado para fazer uma adubação de cobertura. E quantas adubações? Olha, só se for uma condição de solo muito arenoso, CTC baixa, e doses mais altas de nitrogênio, de potássio, daí a gente precisa parcelar mais. Se não, apenas uma cobertura, ou no máximo 2, já seria suficiente. Inclusive o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, ele indica que se tiver ali chegando nos 30, 45 dias com muito vigor de ramo, é para suspender a adubação nitrogenada, né? Porque aí isso existe muito em várias culturas, né? A própria uva é assim, que ela, se você tem um alto vigor desse período inicial, você joga nitrogênio, aí ela vai priorizar largar folha e não vai largar e não vai produzir tanto. E inclusive muito nitrogênio pode, digamos assim, aumentar o ataque de pragas, né? Pelo acúmulo de açúcares solúveis ali. Então vai ser mais suscetível a pragas. Tem que dar uma avaliada ali, mas esse ponto que o Lucas levantou ali são os principais para a tomada de decisão de ou fazer cobertura ou não fazer. Tá certo, obrigado. Valeu, Marconi. Deixa eu ver, alguém mais aí tem algum questionamento? Adelmo, boa tarde, Adelmo. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde. Tarde. Eu tenho uma área aqui no estado do Pará. Ela é cascalhada. Cascalho eu usava muito para cultivo de pastagem. Eu posso transformar essa área em lavoura, em cultivo de batata, alguma coisa, alguma recomendação? Ou preciso procurar uma consultoria mais especializada? Quando você diz cascalhada, é que ela tem muitas pedras, né? Positivo. E elas são pedras assim, mais duras, assim, uma pedra ferro, uma pedra, ou é uma pedra mais macia, mais mole? Não, sim, é porque a profundidade dela, vou dizer que eu tenho uns 30, 40 centímetros deste material. E o restante a gente chega no barro mesmo. Ah, tá, é na superfície, né? Então, Positivo. assim, teria que avaliar melhor, né, com fotos, né, com outras coisas, né, para ver se tem potencial, né? Porque assim, se for muita pedra, algumas culturas podem viabilizar, né? A própria batata doce, batata inglesa, mandioca, esses tipos de culturas de raízes, tubérculos,
elas preferem, né, um solo que não tenha pedras, né, e que de preferência seja um terreno até mais macio, né, mais arenoso. Agora, outras culturas perenes e culturas até de lavoura, por exemplo, a gente tem altíssimas produções de soja, de milho, pastagem em áreas com pedra. Desde que seja assim, não seja totalmente pedra, né, que tenha um pouco de solo e consiga adubar, consiga fazer calcário, dá para produzir sem problema. E como você falou que depois de uma profundidade, na verdade, se torna só solo, isso facilita ainda mais, né? Então não é pedra pura, né? Você pode pensar em culturas até que têm raízes mais profundas, cultura perene, né? Vamos imaginar até frutíferas, maracujá, videira, outras, né? E ela vai passar essa camada de pedra e depois vai atingir um solo ali sem impedimento, né? Inclusive o tubérculo é muito ruim ter esses impedimentos, né? Porque até é feito a montoa. E aí amontou justamente para a gente não ter esse problema, porque qualquer impedimento que você tiver em área com tubérculo, raízes, você pode sim ter um menor desenvolvimento, porque são culturas que precisam de espaço para se desenvolver ali. Aí se você tem muita pedra, é um problema. Já outras, como o Lucas falou, culturas que são perenes, elas podem se adaptar melhor a essas condições. A própria videira, que eu falei anteriormente, os melhores vinhos do mundo são produzidos em áreas de terreno bem pedregoso, né? Interessante dar uma estudada, assim, o que você vai plantar ali para, né, não ter maiores problemas depois. Se quiser, também pode mandar ali pelo número do WhatsApp, que a gente pode trocar uma ideia ali. Tá ok, obrigado. Beleza, Delmo? O Gilvan, boa tarde, Gilvan. Pode abrir o microfone aí, Gilvan. Tem um botãozinho ali, só você clicar e pode falar. Tá ouvindo agora? Sim. Tá. Sim, estamos ouvindo. Boa tarde. A gente Boa tarde. no Pará, Ipixuna do Pará, a gente fez umas leiras grandes e queimou bem queimado. Aí nós plantamos a batata nessas leiras e cresceu muito, ficou muito bonita, né? Só que quando a gente foi colher, não deu tantos frutos que nem foi ramo. Ramo ficou bonito, muito lindo. Só que a questão da batata foi pouco. Aí não sei o que aconteceu, porque rama foi muito bonito. Mas você usou adubação? Hã? Usou adubação ou só plantou nas leiras? Não, eu só plantei e fiz uma cobertura só de ureia. Ah, então aí que tá o problema, né? O que que acontece quando a gente queima uma leira, queima um capim ou queima um mato assim? O capim, o mato, quando a gente queima, ele deixa lá umas cinzas, né? O que que são essas cinzas? Ali são os materiais que o fogo não queima. E dentro desses materiais, ele tem cálcio, tem magnésio, tem potássio, tem até fósforo. Então é comum, sim, as plantas desenvolverem bem aonde você queimou. Mas, pessoal, não vale a pena queimar, porque é só um cultivo e depois você está ali perdendo matéria orgânica, você está degradando o solo. Então, assim, não vale a pena queimar se você tem uma área já consolidada, né, já planta, né, vai fazer a queima. E como você falou ali, então ela estava vindo bonita e você aplicou só ureia. Tem potássio ali, tem cálcio nas cinzas, mas é pouco. Então você desbalanceou ali a planta nutricionalmente, né? É o que acabou fazendo com o nitrogênio da ureia. Ela cresceu, né? Ela cresceu ali muita folha, muito ramo, mas não cresce as batatas embaixo, né? Porque elas precisam de outros nutrientes, né? E quando você estimula, como eu comentei ali, quando está muito alta a matéria orgânica, você aplicou um esterco, a gente inclusive fala para o cara, não faz adubação de cobertura, senão acontece esse caso que você comentou, fica só folha, só ramo, mas não produz batata. A ureia é muito melindrosa, digamos assim, o uso dela, né? Se não for com outros nutrientes, e aí tem algumas culturas, a própria mandioca. A mandioca, ela responde mais a fósforo e menos a nitrogênio. A batata doce também, se a gente for ver ali na recomendação que o Lucas tinha passado para ele, a dose de fósforo na base, ela é bem mais pesada do que N. N eu acho que foi 60 quilos por hectare. E fósforo lá foi 100 e... Quanto que foi fósforo? Foi 160.
Então, assim, é praticamente 3 vezes mais fósforo do que nitrogênio, justamente por esse balanço, né? E isso não vale só para batata doce, qualquer cultura agrícola, se eu não tiver um balanço e trabalhar só com um nitrogênio, por exemplo, o nitrogênio deixa a folha mais verde, é o que a gente vai notar mais, digamos assim, aparente ou visualmente que vai dar resultado é o nitrogênio. Porém, ele pode só aumentar a folha e aí o próprio milho ou uma própria pastagem só aumentar a folha, mas ele não tem uma sustentação por outra, pelo equilíbrio entre potássio, né, e o fósforo. E o fósforo aqui, ele é o que dá energia para a planta. O potássio, por exemplo, é o nutriente de translocação de açúcares. Então, a planta produz lá carboidratos nas folhas, bastante folha, precisa de potássio para levar esse carboidrato para a formação da própria batata doce ou da mandioca, né, da raiz da mandioca ou de qualquer cultura. Então, cada um desses nutrientes, eles têm uma função dentro da planta e um ajuda o outro. O nitrogênio, ele é muito importante, é o que a gente precisa em maior quantidade, mas é aquele negócio, para expandir folha. Mas não só expandir folha a gente precisa que os nutrientes que estão na folha sejam translocados e isso vire produção. Então, acredito que deve ser pelo excesso de N ali, e talvez déficit de outros nutrientes, né? O Gilvan tá aí? Tô aqui. Então, no caso aí, eu fiz o contrário, né? No caso, eu fiz a planta gerar mais rama do que a batata, a raiz, né? Não é que tu não podia ter aplicado ureia, o problema é aplicar só ureia, né? O pessoal às vezes confunde isso, quando a gente fala que não pode exagerar no nitrogênio, não é que não é para aplicar, não aplique nitrogênio na mandioca, por exemplo, não, você aplica, o detalhe é que você tem que aplicar mais fósforo e potássio também, senão dá problema. Pois é, o que fez eu acreditar que necessitava só mais da ureia é devido ter queimado, né, a leira e poder ter gerado alguma quantidade boa de fósforo, né? Mas é pouco, né? O pessoal se ilude bastante com isso, né? Mas assim, por exemplo, se você olhar ali cinzas de madeira ali, tem potássio, tem fósforo, mas é pouco, né? Não é uma grande quantidade. Não é. Se fosse considerar assim, dá para chamar de adubo? Não, não dá para chamar nem de adubo. É um subproduto, assim, é um resíduo. Pode até ser usado, mas numa hortinha caseira, alguma coisa assim. Pensando em adubação, produção comercial, é muito pouco. Sim. Deixa eu ver aqui. Alguém. Beleza, João? Ok? Beleza, tranquilo, ok. Eu acho que é o Jefferson. Não sei se o Jefferson ou o Alan tem mais alguma pergunta. Vamos abrir para mais uma pergunta. Oi. Oi, Jefferson, boa tarde. Opa, boa tarde, Lucas e Jonathan, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, por aí. Então, camaradas, eu falo aqui do Espírito Santo, noroeste do Espírito Santo. Eu tenho interesse, cara, em fazer o cultivo da batata. Eu não conheço nada ainda a respeito. Estou estudando e tal, mas eu gostaria de saber, de poder dar uma explanada, inicialmente, as limitações de solo, né? Eu tenho aqui solo textura média, 34% de argila. Se vai bem, e também o tipo de irrigação, qual tipo de irrigação vai melhor, visto que aqui aliás, tenho uma boa facilidade em fazer fertirrigação já nas culturas que eu tenho aqui, e talvez pensando no preparo de solo para a sucessão para a abóbora, seria possível essa metodologia, nessa linha? Sim, daria para fazer. Sobre a irrigação, você usa qual sistema de irrigação? Fertirrigação, gotejamento, aliás, né? O gotejamento é muito bom, ele é muito indicado porque como você não molha as folhas, né, você inibe bastante a questão de doenças, né, principalmente foliares, né, além de economizar água, né, seria muito indicado tanto para abóbora quanto para batata doce. Dá para ajustar um espaçamento, sim, para usar até na mesma linha, a batata doce e a abóbora. E sobre esse nível de argila aí, ele não é um limitante não, né, pode plantar sem problemas batata doce nesse nível de argila, né. Como eu falei, assim, o grande limitante seria se fosse uma terra, uma baixada mal drenada, assim, onde alaga, né? Mas geralmente no Espírito Santo isso não é problema, né? Entendi.
seria a montoa no preparo na mecanização, seria feita a montoa, que a gente conhece como leira. É montoa que Isso, vocês chamam, né? isso, fica bom para batata doce. Legal, legal. Obrigadão. De repente a gente procura vocês, eu acompanho vocês aí, mas valeu pela explicação. Combinado, pode nos chamar lá no WhatsApp. Valeu, garoto. Então, beleza, pessoal. O Alan, acho que o Alan era o último, né, que tinha aberto aí. É isso? Se quiser. Pra gente concluir aí hoje, então. Então, o Marconi Boa. só pediu se vai ficar gravado, né? Talvez a gente deixe gravado, Marconi, disponibilize no YouTube mais pra frente, tá? Só pra gente ver, a gente quer fazer um ambiente aqui melhor para esses estudos de caso. Beleza? Eu não sei se o... Acho que não, né? Tinha mais alguém com a mão levantada? O Alan? Tá. O Alan, então, o último ali pra gente... Boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Alan. Eu sou do Espírito Santo, sou até aluno de vocês da Isapert. Opa, que beleza. Eu trabalho com culturas perenes e na minha região eu vejo muito difícil, por ser região montanhosa, né? Eu vejo muita dificuldade na questão de incorporação de calcário, em área total principalmente. É mais comum fazer em suco ou em cova. E acho muito difícil achar uma solução para isso. O que vocês poderiam dizer? Em região muito montanhosa, quando é muito declivoso mesmo, o que a gente faz é a não incorporação, né? A gente aplica em área total, a lanço. Lembrando que o calcário, né, pessoal, para a maioria das culturas, a gente tem que tentar evitar o máximo de aplicar na linha ou na cova só, porque ele pode concentrar muito ali, alcalinizar, né? E a acidez está presente na área toda, né? Então, o certo é fazer calagem em área total. Então, quando a área é muito declivosa, às vezes é impossível fazer incorporação. E assim, o calcário é bom incorporar, principalmente se você vai plantar uma cultura perene, de ciclo longo, um café e tal. Mas assim, nada impede, mesmo que você vai plantar um café, por exemplo, de você não incorporar. Você aplica lanço em área total bem aplicado, com bastante tempo antes de plantar, 3, 6 meses, quanto mais tempo, melhor. E as chuvas e as plantas de cobertura, isso é interessante fazer em áreas declivosas, plantas de cobertura para proteger o solo, e quando elas morrem ali, as raízes servem de canais preferenciais. Os bichos ali, as minhocas, os besouros também. Esses canais preferenciais, o que acontece? A água da chuva vem ali, leva o calcário e ela vai incorporando o calcário naturalmente. Então, mesmo que a área for muito declivosa, você pode usar um espalhador a lanço, né, fazer estradas na parte de cima da área e aplicar só de um lado, né, e jogando para baixo o calcário, né. Essa é a melhor forma, né, que tem em áreas muito... Não seria mais interessante, talvez, no suco, né, fazer os cálculos certinho e incorporar no suco, no caso, né? Assim, culturas com altíssima demanda de cálcio e magnésio, uma cultura que nem o café, existe até recomendações do próprio IAC de fazer calcário no suco, mas o calcário no suco é complementar ao calcário em área total, tá? É o seguinte, você até faz no suco, inclusive, se eu não me engano, o IAC tem uma recomendação lá de quilos de calcário dolomítico para cada quilo de nitrogênio que você aplica no solo. Agora não lembro, mas se não me engano é tipo 2 quilos de dolomítico para cada 1 quilo de nitrogênio. Mas isso é complementar ao calcário em área total. Você não pode fazer só no suco. Entendido. E outra coisa também é a questão do calcário, o calcário filler, calcário muito fino para jogar em área de cobertura, ele não é muito bom, tá, pessoal? Então é um calcário que reage muito rápido e, assim, você pode ter ao invés dele descer no perfil, ele reagir logo ali na camada superficial do solo. O calcário, ele tem sim uma característica de baixa mobilidade de perfil. Por isso, quando existe essa situação, a gente indica calcários de PRNTs mais baixos, 60, 70, que é o calcário que ele é um pouco mais grosso, e aí ele demora mais para reagir, só que nesse demorar mais para reagir, ele tem mais tempo de sofrer essa ação da chuva, como o Lucas falou,
sofrer ação dos micro-organismos e descer em profundidade. Aí ele corrige em perfil, tá? Então esse é um ponto também interessante para áreas declivosas que não vai ser feita incorporação. Aí dá para, complementarmente a isso, utilizar um calcário, né? E é importante que, de fato, precise de calcário. E depois você vai vendo qual que é a resposta. Eu sempre sou a favor de ver a resposta da aplicação, se é efetiva. Se não for tão efetiva assim, dá para ser feita uma avaliação de perfil de solo. Então, mandar uma amostra de solo de 0 a 10, uma de 10 a 20, uma de 20 a 40 e verificar onde que está parando, talvez, essa correção de solo. Sempre quando a gente tem dado de análise, a gente consegue identificar de fato onde está o problema, e aí existem algumas maneiras de ir propondo estratégias de controle, de minimização enfim, para a gente conseguir melhorar uma área. E você comentou essa questão do PRNT, né? Inclusive, pessoal, quase todo mundo erra isso, e tem empresas também que vendem produtos calcário granulado, calcários especiais, eles não são mal intencionados, mas eles acabam usando essa estratégia para direcionar ali no sulco, na cova, e são produtos de alto PN, né? Poder de neutralização bem alto, que é totalmente ao contrário do ideal. O ideal seria, se você já vai usar na cova ou na linha, que é errado, você teria que usar um calcário de baixa reatividade. Você não poderia usar um calcário filler, um óxido de cálcio, um calcário granulado altamente solúvel, ali quase em contato com a linha, com raízes, com sementes, senão ele vai deixar alcalino ali. Ele não vai reagir, não vai se mexer muito, vai reagir rápido e deixar alcalino. Se fosse para usar no sulco, teria que ser um calcário de baixo PRNT. Exatamente o contrário do que todo mundo faz. Posso fazer uma observação só para encerrar? Sim, Pode, sim. rapidinho dá para fazer. Então, eu vejo muito isso, jogas uma quantidade de calcário considerável, só que na análise de 0 a 20, né, não vai constar tanto aumento de pH, mas eu costumo estratificar também, 0 a 10, estou pensando até fazer em 0 a 5, para ter uma superficial, no caso, né, para mim ter uma noção real de como tá, né, porque isso pode mascarar, né, tipo assim, de 0 a 20, não pode dar a noção real de como tá essa correção. Sim, principalmente você está aplicando, né, a encobertura, né, sem nenhum tipo de incorporação, né, e usando produtos de alto PRNT, né, a tendência de ficar ali na camada superficial nos primeiros centímetros, né. Beleza, obrigado. Valeu, Alan, valeu todo mundo, valeu Lucas também, foi bem bacana o estudo de caso de hoje. A gente tem outros estudos de caso aí já engatilhado para sair, então fiquem ligados aí no e-mail, fiquem ligados no grupo do WhatsApp ou lá no nosso Instagram e no YouTube, canal no YouTube também, na aba de comunidade, a gente vai avisando. Beleza, galera? Uma ótima semana a todos, um ótimo final de semana também e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, boa noite.